Liturgia da Palavra. O enfoque vocacional se faz presente na liturgia da Palavra para revelar o chamado de Deus a uma missão, no exemplo da vocação de Jonas. Missão para falar da liberdade pessoal diante das coisas deste mundo, na exortação de Paulo e disposição como profissão de fé, para se colocar no seguimento a Jesus Cristo pelo discipulado. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Era necessário 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivistas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivistas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Pois sois, ó Deus, o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Ó Senhor, o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Leitura da profecia, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem. Os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos, irmãos e irmãs, de pé, para aclamarmos o Santo Evangelho. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o templo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto que nós acabamos de ouvir ajuda-nos a refletir aquilo que nós estamos, de alguma forma, também trazendo, desde ontem, no início do nosso retiro, do deixar. Ontem, na primeira pregação sobre a fé, o fundamento de todo o projeto da família, a fé, é preciso, nós falávamos isso, é preciso saber deixar. E todos nós, de alguma forma, deixamos. Então, a nossa vocação, ela nasce desse deixar. Todo vocacionado, ele precisa deixar. E o deixar, isso foi repetido, deixar nos custa. Deixar dói. Porque o deixar aqui, ele entra na lógica também do amor. Deus, a gente pode dizer assim, sem medo de errar, Deus, ele também deixou, no sentido humano, Deus também deixou muitas coisas para nos amar, Ele teve também que fazer, em todo o sentido daquilo que até mesmo acontece pela própria lógica da encarnação, Ele, embora, como vai dizer o texto de Filipenses, embora sendo ele de condição divina, ele sendo Deus, não fez disso uma usurpação, ou seja, não se sentiu, mas humilhou-se a si mesmo. Então vejam, esse princípio do deixar, o amor, ele exige isso de nós. Pedro e André, os dois irmãos, deixam imediatamente as redes. Nós falávamos isso ontem à noite, na missa também, hoje de manhã, para quem aqui estava. Deixar, e para Pedro e André também ali teve um sacrifício. Porque às vezes a gente não pode olhar o Evangelho de forma interesseira. E gente, é verdade, às vezes nós corremos o risco de pensar, e há pessoas que querem ver, e o próprio apóstolo Paulo, numa das suas cartas, vai puxar também, vai fazer um gancho com isso. Há pessoas que querem olhar o Evangelho, a fé, como uma questão de lucro, enfim, de lucrar, de ganhar, de interesse, de business. Não, a fé, ela não pode ter esse princípio. Ainda que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, é verdade que a fé também pode trazer isso, mas isto não é o fundamento do meu seguir Jesus Cristo. Então Pedro e André, eles tinham, obviamente, vejam, eles eram bons no que eles faziam. Pedro, vai dizer o evangelista Marcos hoje, eles eram pescadores. E em outros relatos dos evangelhos, isso vai ficar muito claro, Pedro, ele era um bom pescador. Só que ele precisou deixou de ser um pescador. E a palavra de hoje, vinde, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Tiago e João da mesma forma, deixam as redes, a barca e o pai. Vejam quantas realidades nós podemos colher disso aqui, o deixar a profissão, deixar a casa, deixar o pai. Naquele outro texto também, que Jesus também nos ajuda, quando tem lá o chamamento, Senhor, eu te seguirei para onde quer
né? Mas eu preciso primeiro ir enterrar o meu pai. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. Para dizer o quê, meus irmãos? No seguimento a Cristo, nós não podemos antepor a nada. Nada pode se antepor a Cristo. Mas a minha mãe... Vejam, nós não estamos aqui de forma nenhuma diminuindo os nossos relacionamentos, a nossa afetividade, os nossos afetos pelas pessoas a que nós amamos e queremos bem. Só que nada e nenhuma dessas pessoas podem se antepor, podem se colocar nesse processo de encontro com Cristo. E é o que acontece com os apóstolos hoje. Por isso, meus irmãos, eu gostaria aqui, aí fazendo um gancho com aquilo que é o evangelho de hoje, quando lá no Gênesis, e nós líamos isto ontem também, no versículo 24 do capítulo 2, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão não mais serão uma só carne. E é tão interessante que este texto do Gênesis, no capítulo 2, essa parte aqui no 24, existem aqui outros versículos que trazem para nós, naquilo que é o sentido que nós trabalhávamos também nesses 2 dias, até mesmo a realidade, homem e mulher, a realidade familiar. Deus disse... E é tão bonito, se você puder lá na sua casa, depois com calma, eu acredito que você tem uma Bíblia em casa, e se você não tiver, pelo amor de Deus, passe ali na lojinha e compre uma Bíblia antes de você ir embora, mas você precisa ter uma Bíblia em casa. Era interessante você pegar o capítulo do Gênesis, e começar a ler um pouquinho, e você perceber os detalhes bonitos. Por exemplo, o versículo 18. O que o capítulo 2 vai fazer, Depois de Deus criar todas as coisas, tem a lógica aí da criação do homem e da mulher. Deus cria o homem, Adão. Aí no 18 vai dizer assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. E é tão interessante que o autor sagrado aqui, ele faz quase que um pouco esta lógica, Adão, Deus cria todas as coisas, enfim, toda a natureza, tudo aquilo que existe. Deus cria o homem e o homem começa a dar nome, aos animais, aos seres, enfim, às coisas. Mas o próprio homem, ao fazer isso, ele percebe, ele não encontrou na criação uma companheira, uma auxiliar adequada. E aí então Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. No versículo 20, o homem diz assim: o homem pôs os nomes em todos os animais, a todas as aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Quando ele percebe que na natureza, em tudo aquilo que os seres que existiam, vejam, ele não encontrou em nenhum ser vivo uma companheira, enfim, alguém que lhe fosse adequado, uma auxiliar. E o que significa que esta auxiliar? Não é auxiliar de escritório, porque às vezes a palavra auxiliar no português fica assim, meio assim, pejorativo. Ela é auxiliar, ele é auxiliar, tipo assim, meio de... Não, a auxiliar, eu vou dar um exemplo para vocês. As nossas pernas, elas fazem muito bem isso. Embora eu estou aqui, de hábito, de túnica, vejam, o que a perna faz? Eu posso caminhar porque uma dá sustento para a outra. Qual é a perna mais importante? Eu vou tirar uma e eu vou começar a andar. Quanto tempo eu vou conseguir andar assim? Talvez uns passozinhos, talvez eu consiga até lá, numa prova eu faço um esforcinho, mas eu não vou conseguir dar muito passo assim não, porque eu preciso do auxílio da outra perna. A ideia do auxílio, auxilium, do latim, o sentido do socorro, da ajuda. Gente, nós, o ser humano, nós temos esta necessidade, que o diga já o nosso nascimento. Quando você nasceu, vejam, uma criança, se o médico, a parteira simplesmente tira a criança da mãe, blup,
e joga, né? Joga, modo de falar, mas tipo assim, deixa ela por conta própria, ela vai viver? Não, ela precisa de um auxílio, de um socorro, de uma ajuda. Se ninguém socorrê-la, ela não vai viver. O relacionamento, nesse sentido, os nossos relacionamentos, eles trabalham muito com isso. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu preciso ser socorro para o outro. Nós, na vida comunitária, por exemplo, nós temos muito essa necessidade, de ser socorro, ajuda, sustento, as pernas. O que faz o corpo ir para adiante? As duas pernas. Claro, vejam, eu vou poder caminhar com uma perna só, posso, mas olha quanto sacrifício eu vou fazer, quando com as duas, olha a facilidade, a praticidade. Então é esta necessidade que nós temos, a necessidade de se colocar, e neste caso, olhando ali a narração do Gênesis, o que nós observamos? Deus, na sua beleza, na sua criação, ele vai justamente, a forma que o autor ali narra para nós, ele deixa claro isso. O homem, ao olhar todos os seres, ele deu nome a todas as coisas, mas ele viu que não lhe tinha sido dado uma auxiliar adequada. E a gente pode entender ali também disso que quase que, vejam, há uma ideia do desejo do coração do homem. É como se o homem quase que caçando, olha, ele caçando e dando nome às coisas, tentando imaginar um pouco isso, ele percebe que não tem ninguém que lhe pudesse ser de auxílio, de companheira. E ao ele perceber isso, necessariamente é como se, poderíamos até dizer assim, quase que um processo inconsciente, mas existente, de um desejo. Ele desejou a mulher. Por isso que Deus então vai assim colocar para nós, a ideia justamente é onde Deus vai dizer, olha, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Este auxílio, isso precisa estar presente na vida matrimonial, na família. Nós trabalhávamos justamente esses 2 dias isso aqui com vocês. Isso é uma necessidade, nós percebemos, e vejam, é esta colaboração que precisa acontecer. Um colaborar com o outro, a vida familiar precisa e vai para frente assim. Quantas vezes a família às vezes pode ficar emperrada, fica travada, porque ficam as cobranças, porque eu já faço isso, porque eu pago as contas, porque não sei o quê, porque o aluguel foi eu que paguei. Então assim, às vezes fica aquela cobrança, ou então aquele jogar na cara sempre, quando a gente esquece que há também na nossa vida esse papel de ser auxílio para o outro, de ser colaboração para o outro. Por isso, meus irmãos, a necessidade que nós temos, daquilo, vejam, desde a origem. Por isso que Jesus vai também nos ajudar. Jesus vai pegar isto e vai trazer para a vida matrimonial, Quando a gente lê lá no capítulo 19 de Mateus, Jesus, quando alguém vai interrogar Jesus e dizer assim, é lícito ou não o homem repudiar a sua mulher? Jesus puxa o quê? Puxa o início, ou seja, os Gênesis, dizendo assim, no início o que foi que o Criador assim determinou? Aí Jesus puxa e cita esse texto, Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Vejam, imaginem vocês se nós não tivéssemos essa capacidade de deixar os nossos pais. Nós seríamos, eternos bebezões, ao redor da saia, da barra da mãe, por exemplo. Não foi para isso que Deus nos fez. É tão engraçado isso porque há um fenômeno que nasceu na Itália. É muito engraçado isso. Com todo o advento daquilo que aconteceu, a humanidade, esses processos que vêm acontecendo, as pessoas, por exemplo, não querendo mais casar, ao menos não sei como funciona aqui na América, mas na Itália isso é muito comum. Os jovens com medo de assumirem um casamento, vão ficando em casa com os pais, aí você tem o quê? Você tem às vezes uns marmanjos que moram com os pais com 30 anos, com 40 anos,
Não, vejam, gente, eu não estou dizendo que morar com os pais com 40, 30 anos isso seja errado. Às vezes Deus pediu isso, pode pedir isso para alguém, né? A pessoa trabalha, se dedica, tem a sua autonomia, tem as suas habilidades, mas obviamente mora com os pais, enfim, por outras situações. Mas eu estou me referindo ao menos a esta situação, como eu dizia aqui, por exemplo, na Itália é muito comum. Esse fenômeno na Itália chama i mamoni, né? O termo, tem o termo, né, em italiano que se diz mamma, né, que é a mamãe. Então, i mamoni são o quê? São tipo assim, são não tem nenhuma palavra para traduzir especificamente, mas para dizer, são aqueles que justamente estão ligados ainda com a mãe, que não se decidiram na vida, não têm um emprego, né, mas vivem, né, do custo da mãe, né? A mãe justamente já com certeza já é aposentada, então vive da aposentadoria da mãe, e muitos desses vão até no banco receber no lugar da mãe, né? E vivem ali na dependência dos pais. Por quê? Porque não conseguiram casar, por medo, por vergonha, sei lá por quê. Então vejam, essas situações, vejam que situação complexa. Ou seja, quando a pessoa não consegue ter a decisão do deixar. Deixar, como nós falávamos, né, tem esse processo de dor. Por exemplo, quantos de vocês partilharam conosco aqui? Quantos de vocês custou isso? Custou deixar o Brasil? Custou? Muitos de vocês não veem os pais, por exemplo, ou pessoas queridas há muitos anos. Há este processo. Saber lidar com isso, esse deixar. Mas por que eu deixei? Você precisa encontrar um sentido nisso. O porquê que eu deixei. Há um sentido. Todos nós perdemos. Na verdade, nós temos medo de perder, mas nós precisamos entender que esse perder acontece com todos nós. Quando vejam, ao eu ter deixado os meus pais na minha casa para assumir a minha vida religiosa consagrada e sacerdotal, eu também deixei, eu também perdi. Se hoje eu estivesse lá com os meus pais, eu teria, obviamente, é claro, é difícil a gente agora imaginar, né? Eu teria uma casa, eu teria um carro, eu teria casado. Não sei. É até difícil para nós fazer um pouco visualizar isso. O fato é que eu tive que deixar. Mas não só tive que deixar, ainda hoje eu preciso aprender e ainda hoje eu continuo deixando. Eu preciso deixar as minhas coisas. Eu preciso de alguma forma deixar naquilo que são os confortos e os aconchegos que nos fazem, que nos paralisam, né? Que nos aprisionam. É esse tipo de deixar que nós precisamos aprender a fazer. Às vezes Deus nos pede que a gente deixe algumas coisas, né? Interessante isso. Na vida religiosa isso é muito comum, né, irmã? Acontecer na vida de padre, né? Às vezes o bispo chega para a gente e diz assim, olha, Padre Sandro, então você está lá na paróquia, né? Mas eu preciso agora, né? Daquela coisa, né? Dar o tempo da transferência, né? Então, isso tudo para nós seres humanos, vejam, nós vivemos esses processos, né? Desapegar-se, né? Entrar numa nova dinâmica, conhecer outras pessoas, aprender a amar, a acolher. Isso tudo, né, faz parte um pouco desse processo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, fazer isto é necessário na nossa vida. Caso contrário, a gente vai nós vamos ficando, né, nós vamos envelhecendo precocemente, quando a gente não aprende a lidar com a vida, porque a vida é um eterno deixar. E nós, no fundo, ainda que a gente não goste de falar disso, mas isso tudo que nós vivemos não é nada mais, nada menos do que uma experiência que nós estamos nos preparando para um deixar definitivo. Né? Quando o videozinho que a irmã mostrou para nós, né? Do homem que era bem-sucedido, né? Empresas, carros e contas bancárias gordas, etc., e cartões de crédito. Aí a morte bateu na porta dele e disse, eu vim te buscar. Né? De forma cômica, sátira, mas nos ajuda a refletir. Puxa, né? E se fosse comigo? Quais são as coisas ali que eu estou, né, apegado? Quantas vezes, né, fazemos esses processos com dificuldade? Por isso nós queremos pedir, né, na conclusão desse retiro, que tudo aquilo que foi aqui provocado em nós, né, porque vejam, gente, o retiro ele não tem o objetivo, né,
de dar na nossa mão um pacote, né, um presente, né, todo arrumadinho. Olha que lindo, né? A partir de agora você vai ser... Né, esse não é o objetivo do retiro, né? O retiro, na verdade, ele quer fazer isso em nós. Ele abre para nós, né, alguns processos, né, que nós precisamos aqui trabalhar. Cabe a você agora, cabe a nós ter a coragem de querer trabalhar com esses processos ou não. Você pode voltar para sua casa, fechar mais uma vez, né? Empurrar a vida com a barriga, se talvez você está acostumado a fazer isso, e bola para frente. Muitas pessoas fazem isso. É o que nós temos questionado vocês aqui esses dias. Eu tenho certeza que Deus não quer que a gente faça isso. Então, assim, cabe agora, né? Porque nós não podemos, e é engraçado isso aqui, né, Padre Rogério, né? A vida aqui... Ao menos, eu falava isso até ontem para eles, né? Vocês que estão aqui já há mais anos, vocês já estão acostumados, né? Mas nós, né, irmã, que viemos aqui, nós estamos assim, né? Tudo aqui é automático, eletrônico, tudo funciona bem, né? É um pouco isso, ou seja, nós que viemos pela primeira vez, é um pouco essa sociedade que a gente encontra. Eu sei que aqui vai ter, obviamente, os problemas, né? A gente sabe que isso aqui não é a mil maravilha. Mas a primeira impressão que dá, né? Essa ideia, né, de tudo prático, tudo muito bacana, né? Tudo isso é muito legal, mas justamente isto, né? A gente não pode querer, né, que na nossa vida espiritual sejam esses os processos. Os processos não acontecem assim. Não é apertando um botão que você vai resolver o seu problema. E é interessante, né, que até a tecnologia nos empurra um pouco para isso, né? Você está com um problema no seu filho, instala, né, instala um negocinho no computador, você vai estar vigiando ele pelo computador. Várias alternativas nós temos aí para tentar nos ajudar. Mas nada disso vai lhe tirar a sua capacidade, a sua liberdade, né, de você ter que, por exemplo, olhar no olho do outro, ter que lidar, ter que... Né, eu questiono muito isso na paróquia, né, às vezes nas reuniões de CPP lá, a gente assim, eu às vezes até pego meio pesado com o pessoal falando assim, gente... Né, com essa questão dos grupos de WhatsApp, né? As pessoas hoje não entendem, né? Parece que são assim adolescentes, né? O que faz um adolescente? O adolescente está lá com namorico com alguém, de repente não gostou mais pro WhatsApp mesmo. Tchau, né? Não te quero mais. E há adultos que fazem isso, né? Pega no WhatsApp, gente, então, né? Eu estava na pastoral familiar, desculpa aí, então não posso mais, tchau. Aí eu chamei a pessoa e falei assim, minha filha, não se faz assim. Desculpe lhe dizer isso, mas não é assim que você resolve as coisas. Por quê? Porque nós não vivemos, o WhatsApp não é vida. Ele está ali, é um mecanismo que nos ajuda, mas nós precisamos saber lidar. Ou seja, isto de olhar no olhar do outro, chamar a pessoa, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, né? A pessoa, né, justamente não queria mais participar, né, não pôde mais participar da pastoral familiar. Eu falei para ela, olha, vá na reunião e diga, olha, irmãos, eu estava aqui com vocês até nesses anos aqui, mas infelizmente aconteceu isto na minha vida e eu não posso mais participar. Eu agradeço, sou feliz, sabe? Há uma diferença do que você mandar um WhatsApp, tchau, não quero mais. Isso, nós perdemos isso. Gente, a tecnologia não vai nos trazer a felicidade. Não é ter um celular de última geração, isso não resolve. E sabe de uma coisa? Eu digo isso por experiência própria. Nós padres, nós podemos ter, né? Ao menos falo por mim, nós temos aí, né? E é bom, faz parte da nossa vida. A gente não vai ser um caretão. Mas a gente sabe, por outro lado, que isto não resolve, né? Não preenche. Ajuda, colabora. Então que nos nossos relacionamentos, sejam eles marido e mulher, filhos, pais e filhos, que a gente tenha um pouquinho essa cordialidade. E também na comunidade, né? Vocês aqui são uma comunidade bonita, que vocês, né, tenham essa capacidade de se aceitar, de se acolher, de se amar, de entender a limitação do outro também. Às vezes nós queremos também uma comunidade meio assim, né, meio perfeita, né? Inexistente, na verdade, né? Ela não existe. É que a gente tem essa capacidade, a humildade de entender os processos do outro. O outro também está tentando se curar. Às vezes, né, coloca os bofes para fora, né? Na comunidade acontece isso, né? As nossas reuniões de CPP lá na nossa paróquia, às vezes pega fogo essas coisas. Mas é assim, a vida é isto também.
Seria bonito, né, se a gente chegasse na paróquia, a paróquia é perfeita, nossa, a pastoral familiar é uma bênção, o pastoral do batismo, não é assim. E se por acaso existir uma paróquia assim, alguma coisa de errado está com ela, né? Algum problema tem. Ou é alguma mentira, né? Alguma carapaça que foi colocada, mas ela não existe. O relacionamento humano é isto. Eu preciso aprender a lidar com dor, com o choro, a paciência, né? A paciência, a tolerância, as virtudes que de alguma forma a vida espiritual nos ajuda. Queremos pedir, meus irmãos, essa graça ao Espírito Santo, né? Que nós tenhamos essa capacidade interior. Vamos pedir nesta missa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.